Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao Viva Mais. E hoje eu trouxe dois dos melhores especialistas no combate ao câncer de mama aqui no Paraná. A gente vai falar sobre o Outubro Rosa e como enfrentar o câncer de mama, como chegar ao diagnóstico e também ultrapassar todas as fases do tratamento, buscando a qualidade de vida, viver mais. Doutora Danila Ubie e Dr. Sérgio Hatibach, muito obrigada pela presença de vocês dois aqui hoje no Viva Mais. Então, acho que é importante a gente falar sobre o principal pilar do combate ao câncer de mama, né? Que é o diagnóstico precoce. Exatamente. Obrigada, Cris, pelo convite. É uma honra estar aqui. Então, o diagnóstico precoce, ele faz toda a diferença na vida da mulher, né? Porque quanto mais cedo ela detecta alguma alteração na mama, maior a chance dela ficar curada, né, do câncer de mama e menores serão os efeitos do tratamento, né? Então, porque a ideia de tudo isso é devolver a esperança, melhorar o prognóstico, a sobrevida, mas também ter qualidade de vida durante e após o tratamento do câncer de mama. E ao longo dos anos, muita coisa mudou, né, no diagnóstico. Antigamente, a gente falava muito sobre o autoexame. É importante a gente se conhecer, mas é importante a gente também acompanhar com os médicos, fazer os exames preventivos. Exatamente. Então, é importante a mulher conhecer o próprio corpo, né? Caso ela tenha alguma alteração, ela seja capaz de detectar essa alteração quanto antes melhor, né? Mas não é só ver se tem um nódulo, se mudou a cor, se está saindo algum líquido pelo mamilo, se teve alguma alteração no formato da mama, alguma íngua palpável. A mulher não pode esperar sentir alguma coisa, né? Então, ela precisa fazer os seus exames de rotina e aí eu vou destacar a mamografia, que apesar de ser um exame ainda um pouco desconfortável, é o principal exame na detecção precoce do câncer de mama. Mamografia salva vidas, né? Então, quanto mais cedo ela fizer esse diagnóstico, melhor. Agora, doutor Sérgio, o senhor que já tratou também, assim como a doutora Danila, né, milhares de pacientes, salvou a vida de muitas pacientes. O que o senhor vê que ao longo dos anos, né, mudou no diagnóstico e principalmente em relação às orientações para as pacientes chegarem logo a esse diagnóstico precoce? O assunto principal é a gente estabelecer a necessidade do diagnóstico precoce, né? Fazer o diagnóstico em uma fase muito inicial da doença ou até em lesões que podem ser lesões de risco, permite a essas pacientes um índice de curabilidade muito alto, assim como permite também tratamentos menos agressivos, entendeu? No sentido de evitar cirurgias mutilantes. Então, é muito importante, acho que a doutora Danila citou bem alguns dos sintomas que podem ocorrer na paciente e que ela possa procurar por um atendimento médico, mas o recado principal, acho que é do Outubro Rosa, é dizer assim, não espere sintomas. Uma mulher a partir dos 40 anos, hoje já até facilitado pelo governo, que acabou de emitir uma lei dando necessidade a possibilidade de fazer mamografia em mulheres acima de 40 anos, não acima de 50 como era uma luta bem grande da Sociedade Brasileira de Mastologia. Então, não esperem aparecer sintomas. Doutor Sérgio, a gente vai para um rápido intervalo e você não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta e agora, doutor Sérgio, eu quero falar sobre um pouquinho mais da evolução, né, em relação ao diagnóstico, tratamento do câncer de mama. A gente começa falando sobre o aumento do número de casos entre mulheres mais jovens. Vocês têm cada vez mais recebido mulheres jovens com o diagnóstico de câncer de mama, né? Sim, isso é uma realidade. A gente tem feito mais diagnóstico em paciente jovem e esse é um motivo pelo qual a gente tem que observar a evolução que nós tivemos nesses últimos 40, 45 anos para trás e o que nós oferecíamos naquela época e o que nós podemos oferecer hoje, né? O avanço tecnológico foi muito grande, né? As mamografias que se faziam lá há 40 anos atrás eram de menor qualidade. Hoje nós temos mamografia com tomossíntese, com ecografias importantes, com tomossíntese, além da tomossíntese, a ressonância magnética, a ecografia.
Então a gente pode realmente oferecer para os pacientes um diagnóstico precoce de maneira bastante adequada. E a gente falando desse diagnóstico precoce também, de casos cada vez mais em mulheres mais jovens, existe também a prevenção, né? Os hábitos de saúde, de vida, a mudança de hábitos de vida, né, na atualidade também tem interferido muito nisso, né? Eu acho que a gente tem alguns fatores que você pode não ter condição de mudar, né? Então, hoje, um dos fatores de riscos hereditários, eles existem. Porém, 20% desses casos de câncer de mama tem relação com a parte da hereditariedade. 80% não tem. Então, é muito importante conhecer a sua história familiar para que você possa levar essa informação para o profissional. Existem algumas situações que podem interferir nessa prevenção, ou no aparecimento ou no crescimento de um tumor. Então, fatores alimentares, atividade física, observar bastante a condição de tratamentos hormonais, às vezes que são feitos sem exames prévios. Então, são todas alterações que a gente pode ter e que pode ter uma negatividade em relação a fazer um diagnóstico precoce, né? E aquela mulher que começou a fazer uso de terapia hormonal, de terapia de reposição hormonal, sem ter feito uma mamografia prévia ou sem ter dado muita bola para isso. Doutora Danila, muitas mulheres têm medo, né, desse diagnóstico precoce, né? Como o doutor Sérgio estava falando, de chegar logo, de chegar antes. O que mais assombra que você percebe aí nesses anos de acompanhamento de tantas pacientes? O que mais assombra as pacientes nesse diagnóstico? Eu acho que o que assombra é não saber o que vem pela frente. Então, muitas têm o medo já do diagnóstico, fazem o exame e não vão buscar o resultado, né? Tem, por incrível que pareça, de não saber o que você vai enfrentar. Ah, será que meu cabelo vai cair? Será que eu vou ter que tirar a mama? Mas eu acho que o que pega mesmo, Cris, é como que vai ser a questão familiar, né? A dinâmica familiar. Como que o marido vai encarar, né? Como que vai enfrentar esse tratamento e principalmente as mulheres jovens hoje que têm filhos pequenos, né? Será que eu vou estar viva? Será que eu vou conseguir criar os meus filhos? Então, eu acho que isso é uma questão que toca bastante a mulher. Muito importante esse ponto e a gente vai encerrar o programa Viva Mais de hoje aqui, mas já convidando vocês para acompanharem mais um pouquinho desse bate-papo, porque o Dr. Sérgio e a doutora Danila vão continuar com a gente no próximo programa e falando justamente sobre esse acompanhamento durante o tratamento do câncer de mama. Como é ter uma mulher na família em tratamento e o apoio que a gente precisa oferecer para essa paciente. O Viva Mais de hoje fica por aqui. Até a próxima!